Boa tarde, Conde, boa tarde a todos, todas que estão aí conosco. O que não falta, o Brasil é o país, como diz o Zé Simão, da piada pronta, mas também da catástrofe pronta, né, permanentemente. Ou seja, começar por esse. Eu vi hoje cedo esse vídeo que você acabou de mostrar, é assustador. É assustador. A crise de humanidade que o país está passando, né? Logicamente que assim é uma coisa extremamente delicada fazer uma discussão como essa apontando responsáveis diretos, porque obviamente para não ser leviano e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Estamos falando de maneira pública, mas não tenha dúvida que o ambiente, né, em que se constituiu o Brasil dos últimos 4, 5 anos, logicamente que isso acaba se transformando numa coisa naturalizada. Ou seja, as pessoas se sentem à vontade para cometer esse tipo de atrocidade na medida em que você tem um ambiente onde as atrocidades acabaram se transformando em coisas do cotidiano, né? O olhar que a sociedade passa a ter sobre esse tipo de coisa é da naturalização. E isso a gente pode, sim, de certa forma, vincular a esse ambiente de ódio belicista que se constituiu no Brasil e que continua pós-eleições, quando a gente imaginou que deveria ser um momento de um processo de rearrumação, um freio de arrumação da democracia brasileira, na medida em que, pelo menos democraticamente, nas urnas, uma outra força política foi eleita. Quando a gente vê a continuidade dessa luta antidemocrática nas ruas para simplesmente admitir o resultado de uma eleição, ou seja, logicamente que é aquela história, tudo passa a ser possível, né? Quando você não vê o presidente da República, por exemplo, tomando uma atitude democrática, respeitosa ao não admitir a sua derrota, não fazer uma ligação para o vencedor, o seu adversário, enfim, e ao mesmo tempo não condenar veementemente ações. Então, a gente está mostrando essa postura, Conde, mas você deve lembrar que recentemente houve uma outra, cárcere privado de um jovem que participou dos atos antidemocráticos e que foi identificado, capturado e passou também por um momento de tortura. Então, ou seja, a tortura, só que ao mesmo tempo, o que acontece? O nosso atual presidente da República é um admirador de torturador. O livro do Ustra, do brilhante Ustra, é um livro de cabeceira do presidente da República. Então, esse é o ambiente, né, em que nós estamos tentando, de certa forma, sobreviver. Então, uma cena como essa, numa conjuntura como essa, acaba se tornando uma coisa natural, mas não pode ser. Esse é que é o problema. Não pode ser naturalizado e tem que ter punição exemplar. Esse é o momento da gente passar o Brasil a limpo sobre todos os aspectos, políticos, econômicos, mas principalmente moral, né? Porque uma coisa como essa não pode ser admitida. É incrível, né? Eles chamam o gerente, eles chamam o gerente para participar da tortura, né? Como se fosse uma diversão, né? Olha, e eles vão, esses torturadores aí que nós acabamos de ver, eles se deram muito mal, porque no mínimo eles vão pegar alguns anos de cadeia, e se não pegar, eu acho que alguma coisa vai estar muito errada, e acho que agora, Eduardo Borges, e quero te ouvir também sobre isso, que a gente vai ter um Ministério de Direitos Humanos de verdade, né? A gente vai ter um governo de verdade, esse tipo de coisa não vai ficar mais assim de qualquer jeito, né? Você tem expectativas fortes aí, por exemplo, para uma atuação de um novo Ministério de Direitos Humanos? Vai ser um dos ministérios mais requisitados, né, do país depois desse conjunto de atrocidades aí nesses últimos 5 anos, né? É justamente isso que eu ia dizer, ou seja, vai ser, por incrível que pareça, que triste isso, em que um país que precisa que o Ministério dos Direitos Humanos seja o mais importante, né? E não o Ministério da Cultura, por exemplo, ou dos esportes. Isso é muito sintomático do que o Brasil se transformou nos últimos anos, né? Ou seja, de certa forma, houve uma involução, um retrocesso nesse campo, do qual nos últimos 8 anos, mesmo no período do governo Fernando Henrique Cardoso, justiça seja feita, isso vem desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso, e foi completamente destruído no governo Bolsonaro. Então, assim, nós temos um projeto de país, onde às vezes a gente não tem uma dimensão, nós não temos a dimensão do que vai ser os próximos 4 anos do governo Lula. Porque os próximos 4 anos do governo Lula não vai se resumir
como foi, por exemplo, em 2002, no primeiro mandato, no segundo, onde, independente do tipo de país, com crise econômica que Lula recebeu do Fernando Henrique Cardoso, mas nós recebemos um país pacificado, um país civilizado, minimamente civilizado. O desafio e aí não é Lula, aí somos todos nós enquanto sociedade, né? É o desafio de todos nós enquanto sociedade, porque o ministério é um ministério, mas ele é a ponta. Tá? É necessário que se construa na sociedade uma base que sustente as ações desse ministério. Eu acho que a grande falha, inclusive, dos governos petistas, tanto do Lula quanto de Dilma, depois que se elegeram, foi se distanciar dos movimentos sociais, se distanciar da base, né? Porque a base que historicamente deu sustentação ao Partido dos Trabalhadores quando ele ainda não tinha chegado ao poder. E isso foi, de certa forma, desprezado no período em que o PT esteve no poder. E eu acho que o preço foi muito alto. E o preço foi justamente viabilizar uma candidatura como a de Jair Bolsonaro, porque tanto o PT, como de certa forma o próprio PSDB, nada fizeram, acabaram se transformando em partidos cartoriais, fazendo uma política extremamente cartorial e burocrática, de cima para baixo, sem ouvir os movimentos sociais, sem ouvir aquilo que, em tese, é o que construiu e demarcou a existência do Partido dos Trabalhadores e da sua política social. Então, eu acho que o grande resgate para esse terceiro mandato do Lula não é apenas agir como um governante, não é apenas agir como um estadista, mas é principalmente agir como um humanista, né? Esse é o grande desafio do Lula, dos seus ministros e de nós, que também estamos muito preocupados com isso. Portanto, sem dúvida, você foi em cima, era justamente isso que eu ia dizer. Nós temos um governo onde esse ministério, né, acaba sendo mais importante. Isso é muito triste, mas é um desafio.